E eu sei que Deus vai trabalhar. Amém? Louvado seja Deus. Enquanto você está sobre os pés, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo o doutor Lucas. Louvado seja Deus. Santo é o nome de Jesus. Eu vou estar ministrando aqui uma palavra que Deus colocara no meu coração, que você venha ouvir e venha praticar. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 15 e de número 11. Lucas capítulo de número 15 e no versículo 11. Louvado seja Deus. Jesus está aqui neste lugar. Amém? Louvado seja Deus. Grande é o nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo o doutor Lucas, capítulo 15, versículo 11. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Eu vou ler apenas 2 versículos. E disse: um certo homem tinha quantos filhos? 2. Um certo homem tinha 2 filhos. Agora versículo 32. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E você diz amém. Amém, Jesus. Glória Amém. a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor aqui neste lugar. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando eu abro a minha Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo o doutor Lucas, nesse capítulo, eu vejo aqui Jesus abrindo a sua boca em parábola. Aí muitos falam por que Jesus falava em parábolas. Jesus falava em parábola para se cumprir o que foi dito pelo profeta que diz: abrirei em parábola a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Jesus ele falava em parábola primeiro para cumprir o que o profeta tinha falado lá no livro dos Salmos, né? O profeta tinha profetizado e veio Jesus e cumpriu a profecia do profeta. E eu quero te dizer nesta noite, quem vai cumprir a profecia que Deus usou aquele homem ou aquela mulher para falar com você, vai ser Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus. Às vezes a gente pensa bem assim, Deus usou uma irmã para falar comigo, usou ciclano para falar comigo, e parece que... Aleluia. E parece que não vai se cumprir. Às vezes você olha o vaso, vê às vezes que o vaso, às vezes parece que não, desse aí não sai. Mas na realidade vai sair a de Jesus, não é do vaso. É verdade. Muitas vezes a gente escuta a palavra de Deus, não esperando em Jesus, mas esperando na pessoa que está ministrando. Né? E eu quero te dizer que o milagre não está em quem está ministrando. O milagre está em Jesus de Nazaré. O milagre está nele. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele abriu a sua boca em parábola
para se cumprir o que foi dito pela palavra, né, do profeta. Jesus veio para cumprir uma profecia. Jesus, ele fala em certo lugar que ele não veio destruir a lei nem os profetas, mas ele veio cumprir. Ele veio cumprir tanto a lei como as profecias do Antigo Testamento. Jesus não veio para destruir a lei. Jesus não veio para destruir os profetas, não. Ele pegou as profecias, pegou a lei de Moisés e foi cumprir. Eu quero te dizer que quem cumpre a lei na sua vida e quem vai cumprir as profecias na sua vida é Jesus de Nazaré. Amém? Louvado seja Deus. Jesus, ele contando essa parábola, eu estava em casa ali, falando com Deus. Eu falei, Deus, que palavra que eu vou falar naquela noite? E Deus me deu esse texto, né? E disse Jesus, né? Havia dois rapazes, dois moços. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele conta a parábola desses dois rapazes. Desses dois, é isso aí mesmo. Desses dois moços que moravam em uma fazenda, que morava na casa de um homem muito abastado. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele conta essa parábola desses dois filhos. Que morava dentro dessa fazenda. Só que a Bíblia vai dizer que aqui tinha um que tinha curiosidade do que estava lá fora. Mas o outro ficou lá dentro. A Bíblia vai dizer que um chegou no pai e falou bem assim: Pai, dá minha parte que me pertence. E a Bíblia vai dizer que aquele pai pega a herança que ele tinha e repartiu entre... Louvado seja Deus. Repartiu entre os dois rapazes. Mas a Bíblia vai dizer que como aquelas duas heranças foi repartida entre aqueles dois rapazes, a Bíblia vai dizer que um, né, tem a ideia, o mais moço tem a ideia de ir embora de casa, né, de deixar tudo que seu pai conquistou para ele, para ir para uma terra longínqua. Só que a Bíblia vai dizer, e pela lógica também, que a gente não se reparte herança enquanto está vivo, né? A gente não pega a herança e dá para o filho quando a gente está vivo. Quem já viu isso? Você pegar a sua herança enquanto você está vivo e dá para o seu filho. Não existe. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem, ele pegou a sua herança, a herança que era para ser repartida entre os dois na sua morte. Mas a herança foi repartida, foi na sua vida. Quando aquele filho chega naquele pai e pede a parte da sua herança, ele já não estava mais querendo o amor paterno daquele pai, né? A Bíblia vai dizer que aquele filho olhou com amargura para seu pai, já não queria mais, né, olhar para ele com um olhar de filho, já queria ir embora de casa, né? As oportunidades lá fora já estavam chamando ele, né? Já estava queimando dentro do peito dele. Só que a Bíblia vai dizer que aquele pai, ele não esboçou palavras pesadas para aquele filho. Ele não xingou o seu filho, ele não fez nada contra o seu filho. Mas a Bíblia vai dizer que ele apenas deixou ele ir embora, né? E a Bíblia vai dizer que, passados os tempos, ele ajuntou tudo e foi embora de casa. E quando ele foi embora de casa, a Bíblia vai dizer que o pai ficou lá na fazenda, lá triste. Ficou com o filho mais velho, mas o filho mais novo, que dava mais trabalho, foi embora de casa. E quando o filho foi embora de casa, a Bíblia vai dizer, quando ele chega lá naquela terra longínqua,
Enquanto o coração do velho estava desesperado pelo seu filho. O filho vai para aquelas terras longe e começa a viver uma vida dissoluta. A palavra dissoluta quer dizer uma vida em pecado, né? Uma vida que quebra os mandamentos. Enquanto aquele rapaz estava dentro da casa do seu pai, ele tinha duas coisas importantes na vida dele. A primeira coisa que ele tinha na vida dele era o amor do pai. A segunda coisa que ele tinha era os mandamentos do pai. Mas a Bíblia vai dizer que quando aquele rapaz vai embora, ele perde a presença do pai, e ele perde o amor do pai, e ele perde também os mandamentos do pai. Mas a Bíblia vai dizer que aquele rapaz, ele vai para longe, e ele vive uma vida dissoluta, uma vida errada. Diz a Bíblia que quando ele gastou tudo, ele pegou a fazenda que seu pai tinha repartido entre os dois e gastou tudo na gandaia. Mas a Bíblia vai dizer que aquilo que ele pensava que era amigo, não era amigo. Era amigo do dinheiro dele, era amigo da fortuna dele, mas não era amigo dele. Mas a Bíblia vai dizer que aquele rapaz foi gastando tudo o que tinha. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele tinha já gastado tudo o que tinha, a Bíblia vai dizer que veio uma fome naquela terra. E quando veio uma fome naquela terra, a Bíblia vai dizer que aquele rapaz começou a padecer necessidades. E quando aquele